Helena viveu uma vida relativamente tranquila e organizada até que tudo mudou. Aos 32 anos, ela havia alcançado um nível de estabilidade em sua carreira como contadora em uma grande empresa. E seu relacionamento com David, seu marido, parecia refletir uma vida confortável e esperançosa. Eles foram casados por 5 anos. Período em que, apesar de pequenas dificuldades como qualquer casal, sempre permaneceram unidos. Em seu mundo, traições ou segredos pareciam não ter lugar, especialmente vindos das pessoas que ela mais amava. Sua vida até então era, de certa forma, a de uma mulher que havia alcançado um equilíbrio entre sua carreira profissional e sua vida pessoal. Helena foi criada por sua avó Maria depois de perder seus pais em um trágico acidente quando tinha apenas 8 anos de idade. A perda dos pais afetou Helena profundamente. Mas sua avó, que era como uma mãe para ela, se tornou seu pilar de força e amor incondicional. O relacionamento entre as duas era profundo. Muito além da típica figura de avó e neta, Maria não apenas cuidou dela, mas também ofereceu conselhos sábios e a orientou em momentos de dúvida. Para Helena, sua avó era a razão pela qual ela ainda conseguia acreditar na bondade do mundo. Nesse ambiente familiar amoroso e solidário, Helena se sentia segura e confiante, até que a morte de sua avó começou a perturbar essa aparente calma. Embora já tivesse 32 anos e tivesse conseguido construir sua vida sozinha, sua avó continuou sendo sua principal fonte de estabilidade emocional. A figura materna de Maria não representava apenas o amor familiar, mas também simbolizava a memória de um passado melhor. Um refúgio onde Helena se sentia protegida. Helena era uma mulher forte e determinada. Alguém que sabia o que queria, especialmente quando se tratava de carreira. Seu sucesso profissional como contadora lhe deu uma sensação de independência que a fez sentir-se capaz de enfrentar qualquer desafio. Mas havia algo dentro dela que a mantinha vulnerável, um medo da solidão. Alimentado pela tragédia de perder seus pais tão jovem, esse medo nunca foi tão palpável até sua avó adoecer. David, seu marido, foi seu companheiro de vida durante aqueles 5 anos e conseguiu ganhar sua confiança e afeição. Helena acreditava que juntos eles formavam uma equipe invencível. A compreensão de David sobre a dor de Helena pela perda da avó parecia refletir um relacionamento que, embora silencioso, era cheio de amor e apoio mútuo. David parecia ser um marido ideal, atencioso e dedicado, sempre pronto para confortá-la em seus momentos de tristeza. O que Helena não sabia era que seu marido escondia um segredo obscuro, que mudaria sua vida completamente. A partir desse ponto de partida, a história nos apresenta uma Helena aparentemente feliz e equilibrada, mas marcada pela tragédia de sua infância. Ela é uma mulher que, embora tenha alcançado uma vida bem-sucedida em muitos aspectos, continua vulnerável em seu coração. A história não apenas apresenta Helena, mas também estabelece a profunda conexão que ela tem com sua avó. Um vínculo que será fundamental para o desenvolvimento da trama posterior. A notícia da morte da avó Maria foi um golpe devastador para Helena. Embora a vida de sua avó tenha sido marcada pela velhice e problemas de saúde. Para Helena, a ideia de perder a única pessoa que a amou incondicionalmente era uma perspectiva insuportável. Maria foi mais que uma avó, ela era sua mãe, sua amiga, sua conselheira e a figura que a acompanhou por toda a vida desde que perdeu seus pais em um acidente quando tinha apenas 8 anos de idade. A figura da avó representava a estabilidade emocional e o amor que Helena precisava depois de uma infância conturbada. A perda da avó era um vazio impossível de preencher. As semanas que se seguiram foram sombrias. E Helena mergulhou em uma profunda tristeza. Embora sua vida profissional como contadora continuasse e seu marido, David, fosse compreensivo, a ausência de Maria em sua vida a afetou muito mais do que qualquer um poderia imaginar. Pequenas coisas, como as conversas que costumavam ter à tarde ou o simples fato de que ela sempre soube que podia recorrer à avó para obter conselhos sábios, desapareceram de sua vida. Sua avó tinha sido seu pilar. E agora esse pilar havia desmoronado. A dor da perda era insuportável. E Helena não se sentia emocionalmente preparada para enfrentar a morte da pessoa que a criou. Sua avó Maria não só esteve presente em todos os momentos significativos de sua vida, mas também lhe ensinou lições valiosas sobre vida, dignidade e justiça. A ideia de encarar sua perda de uma vez por todas a mergulhou em um turbilhão interior. A casa de sua avó, aquela linda propriedade colonial no centro histórico da cidade, estava agora vazia e, embora tivesse sido seu lar por tantos anos, Helena não suportava a ideia de começar a separar seus pertences ou tomar decisões sobre o que fazer com a propriedade. David, seu marido, parecia entender sua dor e demonstrou apoio. Mas Helena começou a sentir que havia algo mais em seu comportamento. Durante esse período de luto, David não a pressionou a tomar decisões sobre a casa, como se respeitasse sua necessidade de tempo para processar a perda. Entretanto, em seu coração, Helena começou a duvidar. Embora a fachada de apoio de David parecesse genuína, algo não fazia sentido.
Ao longo dos dias e das noites, o sentimento de desconfiança começou a crescer lentamente dentro dele. As conversas com David pareciam desprovidas de qualquer sinceridade. Embora ele tenha dito a ela que estava tudo bem e que entendia sua dor. Sua falta de ação em relação à propriedade de sua avó a preocupava. David nunca mencionou a possibilidade de tomar decisões sobre a casa, o que só aumentou o desconforto de Helena. No fundo, ele sabia que a situação da propriedade era algo que precisava ser resolvido mais cedo ou mais tarde. Mas não queria enfrentá-la ainda. A tristeza da perda e a solidão emocional a mantiveram presa em uma bolha de dor. Nesse ponto, o tempo parece parar para Helena. Ela não está apenas lidando com a perda da pessoa que mais amava, mas também está começando a perceber que seu marido, o homem com quem ela compartilhou os últimos 5 anos de sua vida, pode estar escondendo algo. Tristeza e incerteza se entrelaçam e, embora sua intuição lhe diga que algo não está certo, Helena decide não investigar mais. Afinal, como eu poderia enfrentar outra traição em meio a tanta dor? A história, até esse ponto, prepara o terreno para a tragédia que está por vir. Helena, presa em sua dor pela perda de sua avó, começa a perceber que algo em sua vida está mudando. Este é o momento em que as primeiras sombras da traição de David começam a aparecer. Embora Helena ainda não esteja pronta para enfrentá-las, a morte de sua avó, um evento que deveria ter sido apenas um capítulo doloroso em sua vida, se torna o ponto de virada que desencadeia uma série de eventos que mudarão a vida de Helena para sempre. Helena viveu aqueles dias de luto com uma mistura de tristeza e perplexidade. Mas nunca imaginou que a revelação de uma traição tão dolorosa viria daquela forma. Tudo começou quando Helena, absorta na quantidade de papéis e documentos relacionados à herança de sua avó, recebeu um telefonema que mudaria sua vida. O advogado Garcia, representando o espólio de sua avó, entrou em contato com ela com urgência. A preocupação em sua voz foi o suficiente para fazer o coração de Helena disparar. Quando ela concordou em se encontrar com ele, Helena não tinha ideia do que estava prestes a descobrir. O advogado a cumprimentou com uma expressão séria e a conduziu até seu escritório, onde lhe deu uma notícia que a deixou paralisada. Ela revelou que seu marido, David, havia iniciado o processo de venda da casa de sua avó sem seu conhecimento ou consentimento. O que Helena ainda não sabia era que, além da venda, David havia usado uma procuração falsificada para realizar a transação. Uma procuração que ela supostamente havia assinado, mas que não era autêntica. Naquele momento, Helena foi tomada pela descrença, pois não conseguia entender como seu marido, a pessoa em quem ela mais confiava, poderia estar envolvido em algo tão desonesto. Ao ouvir a notícia, Helena sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Como David pode fazer isso com ela? Ela sempre acreditou que seu marido a apoiava e a compreendia, especialmente em sua dor pela perda de sua avó. Mas agora ela se deparava com uma realidade cruel e desconcertante. A pessoa em quem ela mais confiava estava tramando algo com sua irmã Clara. Algo que não era apenas uma traição emocional, mas também legal e financeira. O advogado Garcia, vendo o desespero nos olhos de Helena, entregou-lhe um envelope lacrado que havia chegado de sua avó Maria. O conteúdo daquele envelope continha não apenas documentos legais, mas uma carta escrita por sua avó. Naquela carta, Maria deixou instruções claras sobre a propriedade e a importância de protegê-la de pessoas que tentariam tirar vantagem de seu verdadeiro valor. A casa não era apenas uma propriedade familiar, mas era protegida como parte de um empreendimento histórico, com um valor muito maior do que David e Clara pretendiam obter por ela. Além disso, a carta revelou que, sob a biblioteca da casa, em um cofre escondido atrás de uma pintura, estavam a verdadeira prova do valor da propriedade e os documentos que impediram sua venda sem a aprovação do Conselho do Património Histórico. Helena, lendo a carta da avó, experimentou uma mistura de emoções, tristeza pela morte de Maria, mas também um profundo senso de urgência e determinação. Sua avó havia deixado instruções precisas para proteger a propriedade, e agora era responsabilidade dele cumprir o legado dela. Naquele momento, sua raiva e dor se transformaram em força renovada, uma energia que a levou a agir e confrontar a traição do marido. Mas a revelação não terminou aí. O telefone de Helena tocou naquele exato momento. Era uma mensagem de David. O texto dizia: já vendi aquela casa velha da sua avó para a Clara. São 100.000 pesos a mais do que vale aquela pilha de tijolos velhos. Não se preocupe, ela nos deixará visitá-la quando quisermos. Ela sorri, com olhos felizes. Aquela frase aparentemente inocente e casual se tornou o gatilho final para a fúria interior de Helena. A declaração de David não só revelou sua indiferença aos sentimentos de Helena, mas também confirmou que ele havia vendido a casa por um preço ridiculamente baixo, traindo assim tudo o que ela significava para Helena. Helena, com o coração batendo forte, olhou para o advogado Garcia, que a olhava com compreensão, mas também com firme determinação. Sem dizer uma palavra, Helena se levantou,
Colocou a carta da avó na bolsa e, com uma nova clareza na mente, preparou-se para enfrentar David e Clara. Eu sabia que tinha que agir rápido antes que fosse tarde demais. A justiça estava do lado deles e, embora David e Clara acreditassem que poderiam manipulá-la, eles não sabiam o que os esperava. Determinada a fazer justiça e proteger o legado de sua avó, Helena foi com o advogado Garcia até a casa que, por tantos anos, foi seu refúgio de infância. Ao entrar no veículo, uma sensação de angústia a envolveu, mas também uma força interior que lhe deu forças para continuar. Ela sabia que era hora de encarar a verdade e as pessoas que brincaram com sua vida e sua confiança. Ao chegar à propriedade, Helena rapidamente notou algo estranho. Clara, sua cunhada, estava no jardim da frente da casa, medindo as janelas com uma fita métrica, como se estivesse se preparando para uma reforma. A cena não parecia normal, e o coração de Helena disparou ainda mais quando viu que Clara não demonstrava remorso ou desconforto. Em vez disso, a expressão de Clara mudou rapidamente de surpresa para um sorriso condescendente. Como se a situação estivesse sob controle. Helena, que surpresa! David me contou que você já sabia da venda. Não é maravilhoso? Vou guardar todas as lembranças da vovó intactas. Não se preocupe, disse Clara, com uma atitude que Helena já começava a perceber como calma e calculista demais. O advogado Garcia, confiante na lei, deu um passo à frente e se apresentou como representante legal do espólio. Senhora Clara, receio que precisemos discutir algumas irregularidades nesta transação, disse ele com voz firme. A reação de Clara foi imediata. Seu rosto empalideceu e, percebendo que a situação não estava sob controle, ele tentou minimizar, mas o nervosismo começava a transparecer em seu comportamento. Não sei do que você está falando, respondeu Clara em tom nervoso, tentando esconder sua incerteza. O advogado Garcia não hesitou, temos um contrato assinado. Mas ele é baseado em uma procuração falsificada. A voz de Helena, agora cheia de determinação, juntou-se à conversa. Esta ainda é minha propriedade. O rosto de Clara ficou cada vez mais ansioso. Mas antes que ela pudesse reagir, Helena deu um passo à frente. Vou entrar. Esta casa é minha. A resistência de Clara foi imediata. Eles não conseguem entrar. Vou ligar para o David. Liga para ele. Clara exclamou, tentando ganhar tempo e fazer Helena recuar. O advogado Garcia, calmamente, respondeu, na verdade, seria melhor tê-lo aqui para o que está por vir. Foi nesse momento que Clara, visivelmente incomodada, pegou o celular para tentar entrar em contato com o irmão. Mas o que Clara não sabia era que esse não seria um confronto simples. Uma vez dentro de casa, Helena foi direto para a biblioteca, lugar onde havia passado tantas vezes com a avó. No centro daquela biblioteca estava o cofre que sua avó havia indicado na carta. Helena, com mãos trêmulas, mas determinadas, moveu o quadro de rosas que estava na parede há anos, revelando o cofre, com uma mistura de ansiedade e esperança. Ela digitou a combinação que sua avó havia deixado, sua data de nascimento. 14 de março de 1991. A caixa abriu com um clique suave. Dentro da caixa, Helena encontrou exatamente o que sua avó havia prometido: documentos oficiais do Conselho de Património Histórico, avaliações de propriedades e uma lista de restrições legais à venda. Havia algo mais: o diário de sua avó, com anotações que não apenas revelavam a preocupação de Maria com o futuro da propriedade, mas também suas crescentes suspeitas sobre as intenções de David. Naquele momento, o rosto de Clara apareceu na porta, gritando: vocês não podem tocar em nada. Esta casa é minha. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa, ouviu-se o som de uma porta se abrindo e David apareceu na biblioteca. Sua presença, arrogante como sempre, não era a de um homem disposto a encarar a verdade. Helena, o que você está fazendo aqui com um advogado? Eu já te disse que vendi a casa. Você deveria estar grata. 100.000 pesos é mais do que suficiente. Helena, com o relatório de avaliação do imóvel em mãos, abordou David sem hesitar. Chega, você acha que 100.000 pesos são suficientes para tudo isso? Ele disse, abrindo o documento que mostrava que a propriedade valia 2,5 milhões de pesos. Muito mais do que David havia pago. O rosto de David foi transformado. Impossível. Eu fiz minha pesquisa, disse ele, tentando se justificar. O advogado Garcia acrescentou: você está se referindo a quando falsificou a procuração de sua esposa ou quando tentou esconder o verdadeiro valor da propriedade? David, como se tudo estivesse perdido, tentou se defender, mas Clara, que até então estava calma, começou a gritar: David me prometeu que tudo era legal. Mas as evidências eram claras e não havia como voltar atrás. O advogado Garcia demonstrou uma atitude implacável: cala a boca. David, isso é uma fraude. E vocês dois estão prestes a aprender uma lição muito cara. Enquanto tudo isso acontecia, Helena, inconsolável, mas determinada, sentou-se e abriu o diário da avó. As palavras escritas por Maria nos últimos meses de sua vida eram cheias de sabedoria e,
ao mesmo tempo, de uma dolorosa premonição. Enquanto lia, Helena descobriu que sua avó suspeitava das intenções de David muito antes que ela mesma pudesse suspeitar. Maria tomou precauções, deixando evidências suficientes para Helena defender o que era seu por direito. A verdade foi revelada a Helena e, com ela, a traição de seu marido e cunhada. A justiça começava a tomar forma e, embora a dor da traição não fosse embora facilmente, Helena sabia que sua avó a havia preparado para esse momento. O karma estava finalmente prestes a ser cumprido. Helena sentiu como se tudo ao seu redor estivesse desmoronando. Mas, ao mesmo tempo, sentiu uma sensação de alívio ao saber que havia assumido o controle da situação. O confronto na casa da avó revelou a verdade. Mas um passo crucial ainda faltava: fazer David e Clara enfrentarem as consequências legais de seus atos. O advogado Garcia, com seu profissionalismo habitual, levou a estratégia um passo adiante. Helena, está na hora da justiça fazer a sua parte, disse ele seriamente. Helena, embora emocionalmente exausta, sabia que aquele era o momento de garantir que David e Clara não escapassem impunes da traição. A lei era clara, e as evidências encontradas na propriedade eram irrefutáveis. Naquele momento, o som do telefone de Garcia interrompeu o silêncio tenso. Foi o aviso de que as autoridades já estavam a caminho. Helena, com o coração na garganta, olhou para David, que já começava a mostrar sinais de desespero. Ele sabia que o que havia começado como um simples esquema de fraude estava se transformando em um escândalo muito maior do que eles jamais imaginaram. E era apenas uma questão de tempo até que tudo desmoronasse para eles. David, percebendo a gravidade da situação, começou a suar e a olhar ao redor da casa, como se fosse possível escapar da justiça iminente. Clara, que até então tentava manter a calma, agora parecia claramente nervosa. Isso não está acontecendo, ele sussurrou, tentando encontrar qualquer desculpa. Mas não havia como voltar atrás. O dano já estava feito. Foi então que Helena, olhando para David pela última vez, reuniu determinação renovada. Isso não é só fraude. David, é uma tentativa de roubar o que minha avó me deixou. Você achou que só se importava com dinheiro, mas nunca entendeu o verdadeiro valor daquela casa. Agora você vai descobrir, disse ela, com uma firmeza que surpreendeu até o advogado Garcia. Enquanto Clara tentava pegar o telefone para fazer uma última ligação, o som de sirenes começou a soar à distância. Em poucos minutos, 2 policiais da unidade de fraude imobiliária chegaram à propriedade. Helena olhou para a porta enquanto os policiais entravam. Não houve palavras de conforto ou tentativas de negociação, a situação era clara e a lei deveria prevalecer. Helena Martínez, disse um dos policiais, olhando para a documentação que o advogado Garcia lhe havia fornecido. Estamos aqui para receber um depoimento sobre o caso de fraude imobiliária envolvendo a propriedade de sua avó. Sr. David Martínez e Sra. Clara Martínez. Precisamos que se juntem a nós para que possamos responder a algumas perguntas. A atmosfera ficou tensa, e Helena podia ver os rostos de David e Clara passarem da surpresa ao pânico. Seu plano, que estava escondido há tanto tempo, estava desmoronando diante de seus olhos. David, numa última tentativa de escapar das consequências, tentou ir em direção à porta dos fundos da casa. Mas naquele momento, 2 policiais já estavam entrando por lá. David Martínez e Clara Martínez, gritou um dos policiais. Precisamos que eles fiquem conosco. Estão sendo presos por fraude e falsificação de documentos. O olhar de pânico de Clara encontrou o de seu irmão, que, embora parecesse tentar manter a calma, não conseguia esconder seu crescente desespero. Naquele momento, David se aproximou de Helena com uma expressão suplicante e a voz cheia de desespero. Helena, por favor, podemos resolver isso. Você é minha esposa, lembra? Pense em tudo o que passamos juntos. Disse ele, tentando se referir ao relacionamento de 5 anos. Mas as palavras de Davi não tinham mais o mesmo peso. Helena olhou para ele, com uma calma que surpreendeu a todos os presentes. Você não pode consertar o que quebrou. David, não há mais nada a salvar entre nós. Respondeu ela, com uma firmeza que eliminava qualquer possibilidade de reconciliação. Sua voz era calma, mas suas palavras pareciam um julgamento. Helena deu um passo para trás enquanto os policiais levavam David e Clara. O que você fez é imperdoável. E agora você terá que enfrentar as consequências de suas ações. Disse ele, olhando para David uma última vez. Clara, por sua vez, começou a chorar inconsolavelmente, mas a fúria que ela guardava dentro de si se transformou em um profundo senso de justiça. Enquanto os policiais levavam os 2 embora, Helena sentou-se na velha poltrona da avó, olhando ao redor da casa que havia sido o centro de sua infância. Embora estivesse inundada por uma mistura de emoções, algo dentro dela parecia estar em paz. Ela sabia que sua avó a havia preparado para esse momento e que a verdade e a justiça prevaleceriam. Depois que as autoridades intervieram, Helena sentiu uma sensação de libertação, mas também uma profunda tristeza. Ele conseguiu confrontar a traição,
Mas o processo que o aguardava não era apenas legal, mas também emocional. A dor de ver seu marido e sua cunhada enfrentarem as consequências de suas ações foi maior do que ela imaginava. A ideia de que pessoas que fizeram parte de sua vida por tanto tempo agora estivessem em uma situação tão comprometedora a destruía. Mesmo sabendo que não havia outra opção. O tempo que se seguiu foi uma montanha-russa de emoções e revelações. A investigação policial não só revelou a fraude envolvendo a propriedade de sua avó, mas os detetives descobriram que David e Clara planejavam o roubo há anos. E-mails, mensagens de texto e documentos encontrados em seus dispositivos eletrónicos mostraram como eles se comunicavam. Discutiam maneiras de fugir da lei e como trabalhavam juntos para falsificar a procuração que lhes permitia assinar os contratos de venda de imóveis. Helena, embora inicialmente chocada com a magnitude da conspiração, começou a sentir forças renovadas ao ver a verdade vir à tona. Cada peça do quebra-cabeça que era resolvida a fortalecia, pois ela sabia que sua avó a havia protegido, deixando evidências suficientes para desmascarar a traição. Mas o mais doloroso de tudo foi ver David, o homem com quem ela havia compartilhado a vida, desmoronar quando as evidências vieram à tona. Durante as audiências preliminares, David e Clara se declararam inocentes. Mas as evidências foram tão claras e contundentes que sua defesa falhou. Os documentos falsificados, as conversas incriminatórias e o depoimento do advogado Garcia foram suficientes para que o juiz os mantivesse presos. A queda de David era inevitável e, embora o arrependimento estivesse refletido em seu rosto, Helena sabia que nada poderia trazer de volta o que ele havia perdido. Clara, por sua vez, tentou-se defender acusando David. Gritando no tribunal, foi ideia do David. Ele me convenceu. Eu só aceitei porque ele me disse que Helena não entenderia. As palavras de Clara eram desesperadas. Mas a verdade já havia sido revelada. A irmã de David, assim como ele, estava implicada na fraude e não conseguiu evitar afundar ainda mais quando tentou envolver o irmão em sua defesa. O julgamento foi longo e doloroso. Helena compareceu a todas as audiências, ouvindo as declarações, observando sua vida desmoronar enquanto a justiça fazia seu trabalho. Durante as sessões, sentiu uma mistura de raiva, tristeza e alívio. Finalmente, o juiz emitiu um veredito. David foi condenado a 5 anos de prisão por fraude imobiliária, falsificação de documentos e conspiração. Clara recebeu uma sentença de 3 anos, com possibilidade de liberdade condicional após por seu envolvimento no crime. Mas as consequências não terminaram aí. O juiz também ordenou que ambos pagassem a restituição integral pelos danos emocionais e despesas legais sofridos por Helena. Embora Helena soubesse que o dinheiro nunca poderia devolver o que ela havia perdido. Pelo menos o julgamento representava uma forma de justiça. Helena não comemorou a decisão judicial, mesmo tendo alcançado o que pretendia. O sentimento de vazio não desapareceu. Ela havia recuperado o que lhe pertencia. Mas o relacionamento que ela tinha com David estava irreparavelmente quebrado. Em vez disso, uma sensação de encerramento começou a preencher o vazio. A justiça havia sido feita. E sua avó, onde quer que estivesse, poderia descansar em paz. 1 ano após a sentença, a propriedade da avó de Helena foi restaurada e convertida em um museu histórico e centro cultural. Helena usou parte do valor do imóvel para criar uma fundação para ajudar vítimas de fraude familiar, oferecendo recursos legais a indivíduos vulneráveis. Esta fundação se tornou sua maneira de honrar a memória de sua avó, de dar continuidade ao legado de justiça e dignidade que ela havia incutido nela desde criança. Toda vez que Helena caminhava pelo museu, guiando os visitantes por salas cheias de lembranças de sua avó, ela sentia uma profunda conexão com o passado. A casa não era mais apenas um símbolo do que ela havia perdido, mas também do que ela havia conquistado, sua independência, sua força e a capacidade de encarar a verdade. Não importa quão dolorosa fosse. Por meio da fundação, Helena ajudou outras pessoas que passavam por experiências semelhantes, fornecendo-lhes não apenas apoio jurídico, mas também apoio emocional. Ela sabia que a dor da traição não desaparecia imediatamente, mas também sabia que, assim como sua avó havia lhe ensinado, força e dignidade eram as chaves para superar qualquer adversidade. Em uma das visitas guiadas, uma menina se aproximou de Helena e, apontando para as fotografias de rosas que decoravam a casa, perguntou por que havia tantas nas paredes. Helena sorriu e, com o carinho que sua avó lhe ensinou a ter, respondeu: minha avó cultivava rosas. Não apenas por sua beleza, mas porque ela disse que as rosas nos ensinam uma lição importante. A mesma planta que tem espinhos para proteção pode criar algo bonito quando se sente segura. A menina assentiu pensativamente, e Helena sabia que sua avó ficaria orgulhosa de seu legado. A vida de Helena tomou um rumo inesperado. Mas agora, como as rosas no jardim de sua avó, ela estava florescendo novamente. Aprendi que a justiça, embora lenta, sempre chega quando é mais necessária. E que a verdadeira força está na capacidade de curar e seguir em frente.
Depois de um ano repleto de emoções confusas, o trabalho duro e a resiliência de Helena começaram a dar frutos. Embora tenha enfrentado a maior traição de sua vida, ele percebeu que sua jornada não havia terminado. A justiça já havia sido feita. David e Clara pagaram as consequências de seus atos. Mas Helena sentia que ainda havia muito mais a construir. Ela sabia que, apesar de tudo o que havia perdido, sua avó havia-lhe deixado um legado de força e sabedoria, refletido não apenas na propriedade, mas na maneira como ela enfrentava as dificuldades e em sua capacidade de fazer o bem no mundo. A fundação que ele criou com parte dos fundos obtidos do património de sua avó tornou-se sua verdadeira missão. Helena não apenas usou sua experiência pessoal para ajudar outras pessoas, mas também forneceu aconselhamento jurídico e emocional para aqueles em situações semelhantes à dela. De alguma forma, sua dor encontrou propósito no sofrimento dos outros. E cada história que ela ouvia lhe dava mais motivos para continuar. Ajudar as pessoas lhe devolveu a paz que ele havia perdido durante os anos em que lutou pela verdade. Com o passar do tempo, a casa de sua avó, agora transformada em museu, tornou-se um ponto de encontro para muitos. Helena trabalhava lá quase todos os dias, liderando visitas guiadas, e observava a memória de sua avó continuar viva por meio das histórias contadas. Das lembranças deixadas nas paredes e dos valores de justiça e dignidade que sua avó lhe ensinou. A casa não representava mais apenas a perda de um ente querido, mas se tornou um símbolo de resiliência e verdade. Um refúgio para aqueles que também precisavam de cura. Porém, nem tudo em sua vida foi trabalho e dedicação. Helena, pela primeira vez em anos, começou a se permitir a ideia de encontrar paz em sua vida pessoal. A dor que ela sentiu pela traição de David desapareceu gradualmente, substituída pela satisfação de ter feito a coisa certa. Ela começou a sair mais, a conhecer novas pessoas e a redescobrir a vida além da dor. Ele sabia que nunca esqueceria o que tinha acontecido, mas não sentia mais que isso definia sua existência. Ela havia reconstruído sua vida e agora tinha controle sobre seu futuro. Em um dos eventos que organizou para a fundação, Helena conheceu um homem chamado Marcos, um advogado de direitos humanos que também estava comprometido com a causa da justiça e da equidade. Apesar das feridas emocionais do passado, Helena começou a se abrir para a ideia de um novo relacionamento. Marcos, com sua calma e empatia, ofereceu-lhe uma perspectiva diferente sobre a vida e o amor. Embora Helena ainda não estivesse pronta para se entregar completamente, ela começou a confiar nos outros novamente e a imaginar um futuro onde poderia compartilhar sua vida com outra pessoa, sem as sombras de seu passado constantemente a assombrando. Com o passar dos meses, Helena viu tudo o que havia conquistado dar certo. A fundação estava prosperando, a casa de sua avó havia se tornado um lugar de inspiração para muitos. E ela mesma havia crescido tanto pessoal quanto profissionalmente. Ela sabia que a luta pela justiça nunca era fácil, mas também entendia que, como sua avó lhe ensinara, a justiça não estava apenas nos tribunais, mas na capacidade de viver com integridade e dignidade. Helena enfrentou a pior traição de sua vida, mas através da dor, ela encontrou forças para transformar seu sofrimento em algo significativo. Ela aprendeu a perdoar, não os outros, mas a si mesma, por ter sido enganada por pessoas em quem confiava. Nesse perdão, ele encontrou a verdadeira liberdade, enquanto caminhava pelo jardim de rosas que sua avó cuidava com tanto amor. Helena sorriu. As rosas, assim como ela, passaram por um processo de crescimento e adaptação. Algumas flores ainda tinham espinhos, mas esses espinhos eram necessários para proteger o que havia de valioso em seu interior. É como as rosas. Helena aprendeu a proteger o que era mais importante para ela, sua paz, sua dignidade e sua capacidade de amar novamente. O legado de sua avó, a memória de seu amor e sabedoria, continuou a florescer em seu coração. E Helena sabia que, apesar de tudo o que havia perdido, ela havia ganhado algo muito mais importante: sua liberdade, sua redenção e a certeza de que a justiça sempre prevalece no final. Com o passar dos anos, Helena percebeu que a vida havia mudado completamente. Ela não era mais a mulher destruída que enfrentou a traição do marido e a conspiração da cunhada. Ela se tornou alguém mais forte, mais sábia, mais consciente do seu próprio valor. A fundação que ela criou, o museu que foi a casa de sua avó, tornou-se um reflexo tangível de sua resiliência. Cada passo que ele deu desde aquele momento sombrio foi um passo em direção à restauração, em direção à reconstrução de sua vida. Na fundação, Helena se tornou uma figura central, mas não apenas por sua história, também pelo impacto que ela teve na vida das pessoas que a procuravam em busca de justiça, orientação e apoio. Muitas vezes, quando via as vítimas que vinham em seu auxílio, ela se encontrava nelas, buscando em seus rostos uma centelha de esperança. Ele sabia o que significava sentir que o mundo estava desmoronando, e era por isso que cada história que ouvia o tocava profundamente. Ajudá-los não apenas a curou, mas a conectou ao seu propósito mais profundo:
Helena aprendeu que a justiça, apesar da dor, era apenas parte da cura. O verdadeiro caminho para a paz e a realização está no perdão e na capacidade de abrir mão do que não serve mais. Então, embora nunca tenha esquecido o que Davi havia feito, ele também não permitiu que amargura ou ressentimento definissem sua vida. A cada passo, Helena reconstruía o que havia sido destruído. A vingança, embora tentadora, só havia perpetuado seu sofrimento. E ela sabia que o verdadeiro poder residia em libertar-se daquele fardo. A vida de Helena tomou outro rumo inesperado quando um dia, enquanto revisava alguns documentos legais na fundação, ela encontrou uma carta que sua avó havia deixado em uma das gavetas da antiga biblioteca. A carta não tinha data, mas o conteúdo era claro. Nele, sua avó falava sobre os desafios que Helena enfrentaria, sobre a importância de manter a fé em si mesma e sobre como a vida, apesar das dificuldades, sempre lhe daria oportunidades de renascer. Querida Helena, você sempre saberá o que é certo. Não deixe que o ódio ou a tristeza a consuma. Porque você tem um coração forte. E essa é a verdadeira riqueza que lhe deixo. Não se esqueça de que o amor, a verdade e a justiça são os alicerces sobre os quais você deve construir sua vida. Você sempre será capaz de se curar. Porque a luz que carrega dentro de si é mais forte do que qualquer sombra. E lembre-se, minha filha, as rosas florescem mesmo no inverno mais frio. As palavras de sua avó tocaram seu coração e, pela primeira vez, Helena sentiu que sua vida, como ela havia vivido até então, tinha um propósito maior. A tragédia, a traição e tudo o que ela suportou não foram o fim de sua história. Mas a base sobre a qual ela construiria algo maior, uma vida cheia de amor, justiça e cura. Alguns meses depois, Helena decidiu tomar uma nova direção em sua vida. Embora seu trabalho na fundação e no museu continuasse essencial, ela sentiu que era hora de explorar outros aspectos de seu ser. Em seu coração, ela sempre sentiu uma profunda conexão com a arte, algo que sua avó também cultivou nela, mas que ela nunca explorou completamente devido às circunstâncias. Ele decidiu, pela primeira vez, fazer aulas de pintura, algo que vinha adiando há anos. Por meio de cores e pinceladas, Helena encontrou uma nova maneira de se expressar, uma maneira de colocar na tela tudo o que sua alma havia processado. Com o passar do tempo, a paz que Helena encontrou em sua vida se tornou uma luz que atraía outras pessoas. Sua história de crescimento pessoal, luta por justiça e transformação começou a inspirar aqueles que a conheciam. De uma mulher que foi vítima de traição, ela se tornou um farol de esperança para aqueles que ainda não sabiam como superar seus próprios desafios. Helena, embora não precisasse mais buscar aprovação, encontrou um propósito renovado em ajudar os outros a encontrarem seu próprio caminho. Sua vida começou a tomar uma forma completamente nova. Ela havia deixado as sombras do passado para trás e, embora nunca pudesse esquecer o que havia vivenciado, não via mais isso como um fardo, mas como uma prova de sua resiliência e crescimento. Agora, com uma nova paixão pela arte, um firme compromisso com sua fundação e uma sensação de paz interior que lhe permitiu olhar para o futuro com otimismo, Helena finalmente podia dizer com certeza que sua jornada em direção à cura e à redenção havia alcançado um ponto de equilíbrio. Helena olhou para o horizonte enquanto caminhava pelo jardim de rosas que sua avó havia cultivado. Agora tão próspero quanto a vida que ela havia conseguido criar para si mesma. Cada rosa que floresceu representava uma fase de sua vida. Uma fase em que ela aprendeu a cuidar de si mesma, a perdoar, a reconstruir. Ele se lembrou das palavras de sua avó: as rosas florescem até no inverno mais frio. E percebeu que o inverno havia acabado. Embora ela nunca deixasse de honrar o legado de sua avó, Helena sabia que agora tinha seu próprio legado para construir. Naquele jardim de rosas, ela também encontrou um lugar para florescer. E assim, no caminho que começou com uma traição profunda e uma dor insuportável, Helena encontrou sua força, sua paz e seu propósito. Com o apoio de sua comunidade, o legado de sua avó e seu próprio desejo de viver com integridade e amor, Helena construiu uma vida cheia de esperança, justiça e redenção. Um dia, enquanto guiava um grupo de visitantes pelo museu, uma garotinha se aproximou dela e perguntou, com um sorriso curioso, por que as rosas eram tão importantes. Helena sorriu para ele e, olhando para as flores, respondeu: as rosas nos ensinam que, mesmo que a vida nos dê espinhos, podemos usar essas dificuldades para crescer e florescer. A menina assentiu, e Helena, olhando ao redor, soube que havia encontrado seu próprio jardim de rosas. Um lugar onde a justiça, o amor e a verdade continuavam a crescer, mesmo quando os espinhos do passado tentavam machucá-la. Um dia, enquanto Helena estava em seu escritório revisando alguns documentos relacionados à fundação, uma mensagem inesperada apareceu em seu telefone. Foi uma ligação do seu advogado. Garcia, a voz do advogado, normalmente calma, parecia cheia de preocupação. Helena, preciso que você venha ao meu escritório imediatamente. É urgente. Tem algo que você precisa saber.
Algo que muda tudo o que você achava que sabia. O coração de Helena começou a bater mais rápido. O que poderia ser tão urgente? Ele achava que já havia fechado aquele capítulo de sua vida. Que tudo estava em seu lugar. Depois de tudo o que aconteceu, acreditei que a justiça havia sido feita. Mas algo na voz de Garcia a fez temer o pior. Com um nó no estômago, Helena dirigiu rapidamente até o escritório do advogado. Quando ela chegou, Garcia a esperava em seu escritório, olhando uma série de documentos em sua mesa. Não houve nenhuma saudação habitual. Apenas um gesto para que ele se sentasse. Helena, tem algo que não te contamos. Durante a investigação, os policiais descobriram outra coisa. Algo que nem imaginávamos. A expressão do advogado era séria e seu tom tenso. Helena sentiu algo terrível pairando sobre ela. David e Clara não foram os únicos envolvidos na fraude. Aparentemente, alguém do seu círculo íntimo estava conspirando desde o início. É alguém que você nunca imaginou. Helena não conseguia processar o que estava ouvindo. O que você está dizendo? O que isso significa? Garcia respirou fundo e deixou os papéis sobre a mesa. Seu sogro, Javier, ele não só sabia da fraude, como também estava aconselhando David sobre como manipular a documentação legal. Ele participou de tudo isso desde o início. Tudo o que você acreditava sobre sua família, não era o que parecia. Helena, com o rosto pálido, não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Javier, o homem que tinha sido tão gentil com ela, que lhe ofereceu apoio em momentos difíceis, estava envolvido em todo esse plano. O mesmo homem que visitou o museu e que lhe disse o quanto a família era importante. Mas, como? Por que você não me contou antes? Helena perguntou, com a voz trêmula. Por que você não me deu a chance de saber a verdade antes? Garcia olhou para o chão, incapaz de olhá-la nos olhos. Tentamos reunir provas suficientes antes de lhe contar. Não queríamos que você sofresse mais. Mas parece que Javier nunca parou de manipular a situação. Mesmo depois da sentença, a fraude foi maior do que pensávamos. E ele não estava envolvido apenas na venda do imóvel. Ele também tentou assumir o controle da fundação. Helena sentiu o ar sair do seu peito. Seu sogro era uma figura de confiança. Alguém que sempre lhe dava conselhos e a apoiava. Como ele pode ser tão cínico? Tão traidor? A fúria começou a queimar dentro dele. Onde ele está agora? Ele perguntou, com a voz cheia de raiva. Estamos investigando, mas há mais por trás disso. Javier fugiu do país há algumas horas. Sabíamos que algo não estava certo quando ele não compareceu à audiência final. Helena se levantou de um salto. Seu rosto uma máscara de determinação. Não vou deixar isso passar. Não é mais apenas uma questão jurídica. É pessoal. O advogado tentou acalmá-la. Helena, por favor, pense bem. Não queremos que você se coloque em perigo. Javier é um homem astuto e perigoso. Mas Helena, com o olhar fixo, o interrompeu. Já sofri o suficiente. Isso não acabou. Vou encontrá-lo. Naquela mesma noite, Helena embarcou em uma caçada perigosa. Ele usou sua conexão com a fundação e sua rede de contatos para rastrear Javier. Independentemente dos riscos, não importava o que ela tivesse que fazer. A traição de seu sogro, o homem em quem ela confiava como um pai, a levou a fazer o que fosse necessário para que a verdade viesse à tona e para que ele enfrentasse as consequências. Nas semanas seguintes, Helena seguiu as pistas até chegar a uma pequena cidade nos arredores do país. Javier, que estava usando identidades falsas, acabou sendo encontrado em uma casa isolada. Quando Helena o confrontou, o homem que havia sido um pilar em sua vida se viu completamente impotente. Você achou que poderia me derrubar? Javier, você achou, como aconteceu com David e Clara, que eu conseguiria ficar parada. Mas você está enganado. Você não vai escapar disso. Disse Helena com uma calma assustadora. Javier, visivelmente assustado, tentou negar tudo, mas Helena tinha a prova. Ele seguiu seu rastro até o fim e agora não tinha onde se esconder. Os policiais chegaram logo depois e o prenderam por conspiração, fraude e falsificação. Após a captura de Javier, Helena sentiu que o círculo estava finalmente se fechando. Ele não apenas confrontou a traição de seu próprio povo, mas também garantiu que a justiça chegasse a todos os responsáveis. Mas em seu coração, ele ainda sentia uma mistura de tristeza e alívio. Este é o fim, pensou Helena enquanto olhava para a casa de sua avó, agora transformada em um símbolo de justiça. Foi uma luta longa e dolorosa. Mas ele finalmente prevaleceu. A história de Helena não terminou com vingança, mas com a verdade. O ato final não foi apenas a captura dos culpados, mas seu próprio renascimento como uma mulher capaz de enfrentar as sombras do passado e emergir mais forte. Ela sabia que, assim como as rosas que sua avó cultivava, ela também poderia florescer mesmo depois do inverno mais escuro.